Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, não sei a hora que vocês vão assistir essa aula. E a aula de hoje será a resolução de 5 exercícios sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Beleza? Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí. Valeu, um abraço, curte aí. Bom, então vamos lá. Nós temos aí a primeira questão. Falei um avião de carga, né? Ele está na altitude de 230 metros e voa com a velocidade de 100 metros por segundo. Então vamos fazer algumas anotações. Tudo bem? Então, a altura que ele se encontra é de 320 metros e a velocidade dele é de 100 metros por segundo. Ele deixa cair um pacote, e aí no caso a velocidade dele é essa daqui, né? Ele deixa cair um pacote para atingir um barco se deslocando a 20 metros por segundo. Então o barco está a 20 metros por segundo na mesma direção e sentido do avião. A distância horizontal x atrás do barco, o avião deverá abandonar o pacote, assumindo gravidade igual a 10, vai ser de quanto? Bom, então vamos por partes. Primeira coisa, quem vai determinar se vai chegar no barco ou não é o tempo. E no caso, quem vai determinar isso é a altura. Então eu tenho de pensar, a primeira coisa, no tempo de movimento desse pacote ao sair do avião e chegar até a embarcação. E aí, o que vai mudar, no caso, o que eu tenho de analisar, na verdade, é a altura que ele vai percorrer. Bom, nós sabemos que lá das equações do movimento variado, mais precisamente pensando na função horária, como vai sair aqui do repouso? A aceleração é a gravidade. Usando a função horária, nós temos essa equação. Afinal, um lançamento horizontal, que é o caso aqui, né, porque ele vai fazer desse jeito a trajetória dele, é a junção da queda livre com um movimento horizontal. Então vamos lá. Bom, altura 320 metros. Gravidade 10. Tempo é o que eu quero, dividido por 2. Corto 0 com 0. T ao quadrado vai ser igual a 64. Tempo será de 8 segundos. Conclusão. Nós temos 8 segundos para o pacote sair do avião e chegar até o barco. Só que tem um detalhe. O avião, ele tem aqui uma velocidade horizontal que é de quanto? 100 metros por segundo. E o barco tem uma velocidade na horizontal também de quê? 20 metros por segundo. Então eles estão andando para o mesmo lado, ó. Estão andando no mesmo lado, mesmo sentido. O que eu vou ter de pensar? Eu vou ter de pensar o seguinte, bom, existirá um movimento relativo entre eles. E como que vai ser esse movimento relativo? Bom, à medida que o avião aproxima, o barco afasta um pouquinho. E por que eu tenho que pensar na velocidade do avião? Pelo seguinte, a velocidade do pacote na horizontal, ela será a mesma do avião. Por quê? Porque o pacote, ele acompanha o movimento horizontal. Se ele acompanha o movimento horizontal, até ele chegar ao barco, ele vai ter na horizontal a velocidade
sendo 100 metros por segundo. Por quê? Porque na horizontal nós temos um movimento uniforme. Lembrando, horizontal temos movimento uniforme. Na vertical temos um movimento uniformemente o quê? Variado. Então vamos lá. Concorda comigo que existe então uma velocidade relativa, que eu vou chamar de Vx, que vai ser a velocidade do avião ou do pacote, menos a velocidade de quem? Opa! Do barco. Então, a velocidade x, que eu chamei de velocidade relativa entre eles, é 100 menos 20. Então, a velocidade x vai ser igual a quanto? 80 metros por segundo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí uma velocidade de aproximação, velocidade relativa de aproximação sendo esses 80 metros por segundo. Aí pensa, na horizontal, ele não vai ter um movimento... Na horizontal, ele não vai ter, não é um movimento uniforme, como nós falamos. Então, o x, que é o ΔS, é a velocidade vezes quem? Vezes o tempo. Qual a velocidade relativa entre eles? 80 e o tempo 8. Então, ele tem de soltar a uma distância x de 640 metros. Beleza? Não podemos esquecer isso aqui, ó. Na horizontal, o movimento é uniforme. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Beleza? Vamos agora para a próxima questão. Passando aqui para a segunda questão. Vamos lá. Nós temos aí uma pequena esfera de chumbo que rola sobre uma mesa de 80 centímetros de altura. Então, ó, a altura aqui, ó, em relação ao chão é de 80 centímetros. Caindo dela, como indica. Como cai aqui, ó, nessa trajetória, o que nós poderemos concluir? Isso aqui quer dizer que é um lançamento horizontal. Novamente, igual a questão 1. E se é um lançamento horizontal, na horizontal o movimento é uniforme, na vertical é um movimento uniformemente o quê? Variado. Beleza? Então, a altura H será de 80 centímetros. Como sabemos, temos que tratar em metros, 80 metros, 0,8 metros. Caindo como indica a figura. Admita que a aceleração da gravidade é igual a 10, despreze a resistência do ar, calcule a velocidade da esfera ao abandonar a mesa e ao chegar ao chão. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos algumas características importantes, alguns dados importantes a serem analisados. Primeiro, ele fala aqui do alcance, né? O alcance, 1,2 metros. E aí, o que eu tenho de pensar? Eu tenho de pensar o seguinte, bom, esse movimento só acaba quando ele bate aqui no chão. E aí, para eu analisar isso, ele tem que percorrer a altura. E essa altura, nós vimos já em aulas anteriores, que a altura é responsável por determinar o tempo de movimento. Como o movimento é uniformemente variado, então essa altura pode ser determinada
pela função horária da posição. E aí, com essa, como eu sei a altura, eu posso determinar aí o tempo de movimento. Aí vocês vão entender depois por que vai ser interessante saber esse tempo de movimento. Então, usando aí a equação, né, partindo da função horária, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, 0,8 é igual a 10 t ao quadrado dividido por 2. Então, t ao quadrado vai ser igual a 1,6 dividido por 10. T raiz de 0 é 16. O tempo de movimento será de 0,4 segundos. Tudo bem? Só que aí o que acontece? Beleza, esse tempo de movimento eu vou precisar para todas as situações, tanto para a letra A quanto para a letra B. Pensando na letra A, o que vai acontecer? Gente, o alcance que ele atingiu aqui, ó, não representa para nós o deslocamento que ele teve em movimento uniforme? Então, a velocidade dessa bola horizontal, que é a velocidade ao abandonar a mesa, será o quê? ΔS sobre ΔT. Então, a velocidade na horizontal será 1,20 dividido por 0,4. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, na horizontal ele tem movimento uniforme. Eu achei, pensando na vertical, o tempo de movimento, que é o tempo total dele, que é determinado pela vertical. E aí agora eu consegui determinar a velocidade na horizontal. Bom, agora vamos à letra B. A velocidade ao chegar ao chão. Prestem bastante atenção no que eu vou falar. Quando chega ao chão, terá a velocidade na horizontal mais a velocidade na vertical. Então, o que ele quer aqui no problema é a resultante dentre essas duas velocidades. Então, o que se quer no problema é esse resultante. Não é a velocidade vertical. Para ele, se ele quiser falar alguma coisa sobre a velocidade vertical, ele tem que especificar. Tudo bem? No caso, então, ele quer esse vetor V. Só que para eu determinar esse vetor V aqui, eu preciso, ó, esse vetor V, eu preciso saber primeiro a velocidade na vertical. Então, vamos lá. Velocidade na vertical usando a função horária da velocidade, pode ser determinada por isso aí. Então, a velocidade na vertical será 0,4 vezes, será 10 vezes 0,4, não ia fazer diferença, mas só para não causar dúvida, 4 metros por segundo. Então, 4 metros por segundo, que eu acho que muita gente marcaria, representa aí a velocidade na vertical. O que ele quer é o vetor velocidade, é o Vzão ali. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a velocidade horizontal, que vale 3. Eu tenho aqui a velocidade vertical, que vale 4. O que se quer é essa velocidade. Ora, dois vetores perpendiculares. Então, dois vetores que formam um ângulo de 90 graus. É só usar Pitágoras, ou se você lembrar, é um triângulo pitagórico, onde os catetos valem 3 e 4. Então,
a hipotenusa tem de valer 5. Então, essa é a resposta do item B. Essa é a resposta do item A. Observem uma coisa importante. Para eu determinar as duas velocidades, eu precisei de quem? Do tempo. E o tempo eu descubro a partir do movimento vertical. Beleza? Vamos ao próximo. Aí, ó. Eu tenho um campo de futebol, uma bola chutada no instante t igual a 0, adquirindo uma velocidade v0. As componentes dessas velocidades na horizontal e na vertical são, respectivamente, 24 e 18 metros por segundo. Desprezando aí a velocidade da bola no ponto mais alto da sua trajetória. Bom, vamos lembrar uma parte teórica. Aqui no ponto mais alto, existe velocidade na horizontal, só que a velocidade na vertical ela é 0. Tudo bem? Então, ele está parado na vertical, porém, na horizontal, nesse lançamento oblíquo, ele está o quê? Em movimento uniforme. Então, continua na mesma coisa, ó. Na horizontal, movimento uniforme. Na vertical, movimento uniformemente variado. Só que agora ele tem um movimento de subida e depois tem um movimento de descida. Tudo bem? Então, a velocidade no ponto mais alto é igual a 24 metros por segundo. Por quê? Pois a bola fica em repouso somente na vertical. E para que ela fica em repouso na vertical no ponto mais alto? Para mudar o sentido. Para deixar de subir, ó, então aqui eu tenho um movimento de subida. E aqui eu tenho um movimento de descida. Tudo bem? Tranquilo? Letra B. Um instante que a bola passa pelo ponto mais alto. Bom, isso aí é mole. A subida é um movimento retardado. Por que é um movimento retardado? Porque ele está diminuindo a velocidade vertical. A descida é um movimento acelerado. Então, eu usando a função horária da velocidade, eu chego a essa relação, onde a velocidade na vertical vale quanto no ponto mais alto? 0. A velocidade vertical inicial vale 18, são os dados fornecidos. A gravidade vale 10 e o tempo t. Então, o tempo que ele gasta para a subida será de 1,8 segundos. Então, esse é o tempo que ele gasta para o quê? Para subir. Ah, tá saindo de um nível e voltando ao mesmo nível? Sim, então o tempo total é o dobro. O tempo total será de 3,6. Beleza? Afinal, na vertical, o movimento é uniformemente variado. E eu tenho na subida o movimento retardado, na descida o movimento acelerado. Letra C. O alcance, ou altura máxima H. Bom, como o movimento é variado, eu posso usar diversas equações, a função horária da posição ou a equação de Torricelli. Vou usar a equação de Torricelli. Lembrando
que o movimento na vertical, na subida, ele é retardado, então velocidade e aceleração tem de ter sinais opostos. Então a velocidade final aqui, ó, vale 0. Então como é que vai ficar? 2 vezes 10 vezes h vai ser igual. Essa velocidade aqui, ó, é a inicial da vertical, é no eixo y. 18 elevado ao quadrado. Então, h vai ser 18 elevado ao quadrado dividido por 20. Então, h vai ser 16,2 metros. Deixa eu só conferir aí a operação aqui. Isso. Tudo bem? Tranquilo? Bem fácil, né? Só a equação de Torricelli direto. Bom, letra D. A letra D... Bom, a letra D, nós vamos determinar o alcance horizontal. Então, na horizontal, ele está em movimento uniforme. Então, vamos. O alcance é o deslocamento horizontal, né? Então, ele é determinado pela velocidade na horizontal vezes o tempo total de movimento. Tudo bem? Então, o alcance será igual a velocidade na horizontal 24 vezes 3,6. Então, o alcance, pegando a calculadora aqui, 24 vezes 3,6, 86,4 metros. Beleza? Então, vamos lá para a quarta questão. Tinha falado que eram 5 exercícios, não, são 4. Bom, no instante t igual a 0, um projétil é atirado para cima com um ângulo de 45 graus. Opa! Informação importante. Nesse ângulo, o alcance é máximo. Então, é um lançamento oblíquo. Sempre o alcance será máximo com um ângulo de 45 graus. Ou seja, ele vai percorrer a maior distância horizontal possível. Se eu aumentar o ângulo, eu aumento a altura e aumento o tempo de movimento. Só que não necessariamente eu vou ter o quê? Um aumento do alcance. O alcance ele vai aumentar até chegar aos 45 graus. Depois dos 45 graus, ele começa a diminuir. E aí, uma coisa que nós já vimos em aulas anteriores é que se eu tiver ângulos complementares, os alcances deles são os mesmos. Tipo, o ângulo de 20 graus e o ângulo de 70 graus. Eles vão ter o mesmo alcance, porque a soma dos dois dá 90 graus. O ângulo de 50 com o ângulo de 10, perdão, com o ângulo de 40, também vão ter o quê? O mesmo alcance, beleza? Então vamos lá. Esse 45 graus com uma velocidade... Então essa velocidade é a velocidade inicial, 80 raiz de 2 metros por segundo. Essa velocidade é a velocidade na diagonal. Tá? Não é nenhuma das componentes, não. Apesar que quando o ângulo é 45 graus, as componentes vão ser o quê? Iguais, tá ok? Mas essa velocidade é a velocidade do lançamento. Desprezando a influência do ar, a gravidade 10 determine. Letra A. Um instante que o projétil se encontra a 140 metros acima do plano horizontal de lançamento. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Nós vamos ter aqui uma velocidade em y e teremos aqui
uma velocidade em x. Tudo bem? Gente, esse exercício eu vou fazer várias coisas para a gente poder treinar muito sobre isso aí, tá? Como que eu vou achar essas componentes? Bom, a componente Vx é V0 vezes cosseno de 45 graus. Então, é 80 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, V0x vai ser igual a 80 metros por segundo. Só que o V0y também vale 80. Afinal, o que acontece? Eles vão passar eles vão ter os catetos iguais, não é isso? Aí, vamos responder aí a letra A. Gente, pensa comigo. Ele quer saber um instante, ó. Se é instante, é tempo. Que ele se encontra a 140 metros acima do plano horizontal. Ele falou se está subindo ou se está descendo? Não. Então, ele pode tanto encontrar os 140 metros ao subir, quanto ao descer. E esses 140 metros também poderia ser a altura máxima, a gente não sabe. Tudo bem? Mas então vamos fazer do jeito que ele quer. Bom, para eu relacionar altura, deslocamento e o tempo, eu vou usar a função horária da posição dessa maneira. Quem vai ser esse H? Bom, esse H não é a altura que ele quer que ele ande? 140. A velocidade y inicial, 80t, menos 10t ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Simplificando isso aqui, t ao quadrado menos... Deixa eu ver se dá para a gente simplificar dessa maneira. Menos 16t mais 28 é igual a zero. Bom, uma equação de segundo grau, vamos resolvê-la. Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar menos 16 ao quadrado. Delta é igual a b ao quadrado menos... Opa, saiu errado aqui. 4 vezes 1 vezes 28. Então, delta vai ser menos 16 ao quadrado vai dar 256 positivos, não é isso? Porque o número negativo elevado ao quadrado fica positivo. 28 vezes 4, 112. Então, aqui, delta vai ser igual a 256 menos 112, 144. Aí, agora, t vai ser igual a menos b menos 16, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o A, 2. Então, aqui eu vou ter dois tempos, se forem positivos, né? Se tiver algum negativo, você desconsidera. Menos com menos vai ficar mais, então 16 mais raiz de 144
Só para confirmar. Raiz de 144. 12, né? Sobre 2. Então, 12 mais 16. Opa! 12 mais 16 dividido por 2. Então, o primeiro tempo que nós temos é de 14 segundos. O outro tempo, menos com menos mais, menos 12 sobre 2. Então, esse tempo será 16 menos 12, 4, dividido por 2, 2. Os dois tempos positivos, então os dois tempos são coerentes. Conclusão que a gente pode chegar. Esse tempo aqui não foi maior? Então, ele passou aqui quando ele estava na descida. Esse tempo foi menor, então ele passou quando estava na subida. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né? Bom, letra B. O modo da velocidade do projétil no instante 2 segundos. Bom, aí vamos lá. A velocidade horizontal eu já sei, que é de 80 metros por segundo, né? Agora eu tenho que pensar na velocidade na vertical. Só que tem um detalhe. Eu não sei se esses 2 segundos ele conseguiu chegar à altura máxima para parar de subir e começar a descer. Então, desculpa. A primeira coisa que eu tenho que determinar é o tempo de subida, pela função horária da velocidade. Aqui, na velocidade, no ponto mais alto, na vertical, é 0. Então, como é que vai ficar? 10 vezes t é igual a 80. Então, o tempo de subida será de quanto? 8 segundos. Opa! Conclusão que nós chegamos. Nesse tempo de 2 segundos que ele quer, então é o tempo que ele ainda vai estar subindo. Tudo bem? Então vamos lá. Já que é isso, eu vou usar a mesma equação, mesma função horária da velocidade, só que a velocidade final agora não é 0, é o que eu quero. Quanto que vale a velocidade inicial? 80 menos, 10 vezes o tempo 2. Então, a velocidade na vertical será de 60 metros por segundo. Só que não é isso que ele quer. Por quê? Porque o que ele quer é o resultante. Na vertical ele tem 60. Na horizontal ele tem 80. Então ele quer essa diagonal aqui, ó. Como forma um ângulo 90 graus, eu vou ter essa relação. Dá para perceber que é um triângulo pitagórico, porque 60 seria 3 vezes 20, 80, 4 vezes 20, então a velocidade seria 5 vezes 20, que será igual a 100. Beleza? Foi isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado por terem assistido essa aula aí, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aí para a gente poder melhorar para as próximas. Valeu? Um abraço, até mais. Fiquem com Deus.